Bom dia, crianças! Essa semana eu estou de volta! Pois é! Tia Ingrid voltou para continuarmos as nossas aulinhas. Então, você que é criança de 4 a 6 anos, permaneça conosco, porque essa aula foi feita com muito amor, especialmente para você. Então, a gente vai iniciar a nossa aula de hoje a todo vapor com a nossa música do Bom Dia. Bom dia, hoje eu estou tão feliz. Bom dia, bom dia, bom dia. Meu coração é quem diz, é quem diz. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos sorrir e cantar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. A natureza é tão bela que nos ensina a amar. E aí, o que acharam? Ah, eu sei que vocês gostam dessa musiquinha, porque quando a gente estava nas nossas aulinhas, todo mundo se animava e cantava, não é verdade? Então, eu queria pedir que vocês agora se acalmassem para poder a gente fazer a nossa prece, tá bom? Então vamos lá. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Fechemos os nossos olhinhos e pensemos em coisas bonitas na natureza, nos animais, que são criações de nosso Pai, nos nossos pais, na nossa família, numa imagem fixa em nosso pensamento. Vamos agradecer a Jesus pela família. Sim, vamos agradecer a Jesus por essa oportunidade de estarmos aqui hoje aprendendo os ensinamentos que Ele nos deixou. Obrigada, Senhor. Obrigada pela família. Obrigada pelo trabalho da mamãe e do papai. Obrigada por meu lar. Obrigada por não faltar nada na mesa. Obrigada pela saúde. E, Senhor, abençoa também todas aquelas pessoas que estão passando por dificuldades. Enquanto isso, estamos aqui juntos, nesta manhã abençoada, para aprendermos um pouquinho mais de teus ensinamentos tão belos. E aí, ai meu Deus, hoje a gente tem um tema interessantíssimo. Vocês não têm noção do tema interessante que é hoje a aulinha. Vocês lembram? Vamos relembrar. Vocês se lembram que tia Pati, há umas aulas atrás, falou sobre o nascimento de Jesus? Quem lembra? E também ela falou que Jesus, quando era pequenino, que nasceu em Belém, que tinha Maria e José, que viajaram num burrinho. Quando ele nasceu, eles foram para o Egito. E depois, a infância de Jesus. Lembram que na aula passada a gente falou um pouquinho
sobre a vida dele quando ele era assim pequenino como vocês? Vocês lembram? Então, ele morava no Egito, depois ele voltou para a vilazinha onde ele morava com os pais dele, e ele aprendeu o ofício, né, do papai dele, quer dizer, ele aprendeu a ser carpinteiro. Mas e depois? Quem lembra o que aconteceu depois? Ah, depois ele começou a ensinar as escrituras às pessoas que não sabiam como era que se interpretava, porque era muito difícil as pessoas entenderem o que estava escrito. Então, Jesus era tipo um professor. Ele era um professor que ensinava as pessoas a, a praticarem o bem, a praticarem a caridade, a se amarem uns aos outros. Tudo que estava nas escrituras de Moisés, ele ensinava para as pessoas que as pessoas não entendiam. Elas não iam muito à escola naquela época de Jesus. Entende? Então, ele era um mestre. E os discípulos dele, que foi quem passou os ensinamentos dele para a gente depois que ele morreu, então eram os alunos dele, né? Então ele era um mestre. Por isso que a gente chama ele de Mestre Jesus, porque ele nos ensinou muitas coisas. É verdade. Ele nos ensinou muitas coisas. E ele também era uma pessoa muito boa. Ele tanto ensinava as pessoas sobre o bem, sobre o amor, sobre o perdão, sobre boas práticas, né? E ele também fazia. Ele não só ensinava, como ele próprio fazia as coisas para mostrar para as pessoas. E quando ele não tinha a oportunidade de mostrar onde ele estava. Por exemplo, ele ia dar aula num lugar, na casa de uma pessoa, e não tinha como demonstrar aquilo que ele queria que a pessoa aprendesse. Então, ele criava historinhas, que são chamadas parábolas. Então, ele criava as parábolas e explicava, exemplificando com coisas do dia a dia das pessoas. Não é legal? Então, hoje a gente vai aprender uma dessas parábolas. A gente vai escutar uma parábola que Jesus contou naquela época, tá? Então, eu vou colocar na tela e vocês vão ficar atentos à historinha, porque é uma história muito interessante contada por ele, tá? Se lembrem que na época dele era muito difícil a pessoa ir à escola, tá? A pessoa não ia à escola. Existe algum lugar especial onde elas podem colocá-las? Já imaginou como devia ser na época de Jesus? Jesus estava sentado com seus discípulos no templo, observando as pessoas que trariam suas ofertas. Naquele tempo, as pessoas levavam suas ofertas até o pátio do templo e as colocavam na caixa de coleta de ofertas. Muitas pessoas ricas moravam em Jerusalém. Elas tinham belas casas, vestiam roupas chiques e tinham muita comida para comer. Depois de terem gastado com tudo isso, elas levavam um pouco do que tinha sobrado do dinheiro como oferta a Deus. Vestiam suas melhores roupas e iam para o templo quando sabiam que tinha muita gente por lá. Depois de olharem para todos os lados e de perceberem que as pessoas estavam olhando para elas, colocavam seu dinheiro na caixa de ofertas. Elas gostavam que as suas ofertas fizessem bastante barulho. Queriam ver os outros se virando para verem quem estava depositando tanto dinheiro na caixa de ofertas. Esperavam que comentasse. Você viu quanta oferta essa pessoa trouxe? Ela deve ser muito rica e generosa. Jesus sabia que essas pessoas ricas traziam apenas aquilo que sobrava depois de terem comprado tudo o que queriam para elas mesmas. Ele sabia que elas não faziam nenhum sacrifício, não tinham passado fome, nem tinham ficado sem comprar alguma coisa. Então,
Jesus percebeu uma mulher se aproximando da caixa de ofertas. Ele sabia que o marido daquela mulher havia morrido e que muitas vezes ela não tinha o que comer. A mulher olhou ao redor para ver se alguém estava olhando. Estava com muita vergonha, porque só podia dar uma oferta pequena. Quando viu que ninguém estava olhando, colocou 2 moedinhas bem devagar na caixa de ofertas e saiu bem rapidinho. Mas Jesus estava observando. Ele viu as 2 moedinhas que ela tinha colocado na caixa de ofertas e disse aos seus discípulos: Esta viúva pobre deu mais do que todos os outros. Deu tudo o que tinha, tudo. Ao ouvir as palavras de Jesus, a mulher encheu os olhos de lágrimas. Lágrimas de alegria. Ela não tinha dinheiro para comprar pão para o jantar, mas estava feliz por ter dado uma oferta a Deus. Mesmo sendo uma oferta pequena, ela deu mais do que todos os outros, porque tinha dado com alegria e por amor a Deus. Ai, que legal! Vocês viram? Ah, tá vendo aí? Jesus, nessa história específica da viúva pobre, Jesus estava lá no templo e viu quando a viúva, escondida, foi colocar as moedinhas, porque não tinha mais para dar. Eu acho que eu já tinha contado antes essa historinha para vocês aqui. Mas vamos lá. Então, vejam que ensinamento belíssimo, né? Não basta a gente doar o que nos sobra. Então, a gente tem que doar justamente daquilo que nos falta, porque aquilo ali está sendo doado com muito sacrifício para ajudar outra pessoa. Se a gente doa o que sobra, a gente não está se privando de nada, entendeu? Não está me fazendo falta, então eu não sinto nem que estou dando isso aí, né? Então, mais vale, segundo Jesus, mais vale aquela oferta que você sabe que é com sacrifício do que aquilo que nos sobra. Que belo ensinamento de Jesus. Está vendo que ele ensinava as pessoas através das historinhas, assim como a tia ensina muita coisa através de historinhas para vocês. Então a gente aprendeu hoje um pouco sobre a vida de Jesus, não é verdade? E quem sabe me dizer o que era que ele ensinava? Hum? Quem sabe aí me dizer o que era que Jesus ensinava? Ele ensinava matemática? Não. Ele ensinava artes? Não. Ele ensinava as pessoas terem boas ações. Ele ensinava às pessoas como viver em comunhão com Deus. Ele ensinava as pessoas a se amarem, ele ensinava as pessoas a se ajudarem, ele ensinava as pessoas a perdoarem as ofensas, ele pregava a não violência, ele curava cegos, ele curava os doentes, quer dizer, ele se doava também. Não é legal? Então, veja, vocês lembram onde era que Jesus vivia? Lembram que a gente falou? Onde era que Jesus vivia? Ah, sim, era na cidade de Belém. E depois, ele nasceu na cidade de Belém e depois ele viveu em Nazaré. E de Nazaré, ele ganhou toda a Galileia. Ele foi para Jerusalém, pregou lá e ficou por ali ensinando, porque ele é considerado nosso mestre. Quem lembra como eram os pais de Jesus? Alguém lembra como eram os pais de Jesus? Ah, eles eram pobres, mas eles eram pessoas também muito boas, não é verdade? Então, veja, eu trouxe umas figurinhas para a gente fazer aqui, uma atividade agora com a tia. A gente vai ver, tipo, o que foi que Jesus ensinou, tá certo? Então, o que Jesus nos ensinou? Vamos ver, porque a gente
relembra tudo que a gente estudou e a gente acaba fazendo tipo uma atividade juntos aqui, tá certo? Então vamos lá. O que o mestre Jesus nos ensinou a fazer, tá? Eu vou perguntando e vou comentando com vocês. O mestre Jesus, ele nos ensinou a ajudar a mamãe no trabalho doméstico? Quem sabe? Hum? Sim, ele diz que a gente tem que ajudar uns aos outros. Isso inclui ajudar a mamãe nas tarefas do lar, não é verdade? Então, isso aqui, o Mestre Jesus ensinou sim. Ele nos ensinou a jogar o lixo no chão, com os ensinamentos dele. A gente pode jogar o lixo no chão. Não, de jeito nenhum. Isso aqui ele não ensina não a fazer coisa errada. Esse ensinamento aí não é do Mestre Jesus, não. Então, esse aí não é um ensinamento. Ele nos ensina a aprendermos. Sim, veja que as crianças ó, estão atentas e o professor dando aula. Elas não estão bagunçando, elas estão se comportando. Então, elas estão ajudando o professor também a dar aula, né? Ficando quietinhas. Então, isso aí pode ser considerado, ó, um ensinamento também. Jesus diz que a gente deve ajudar os idosos. Quem sabe? Ah, muito bem! Ajudar os idosos. Nós temos que ajudar, ajudar sempre. Jesus diz que a gente deve brigar na escola ou em casa, em qualquer lugar que a gente esteja com outras pessoas, a gente deve brigar. Não, ó, isso aí não é ensinamento de Jesus, tá? Jesus nos ensina a doar para as pessoas que precisam. Veja, ajudar sempre a quem precisa. Veja que o menininho, ó, tá com a roupinha rasgada e o outro tá levando alguma coisa para dar para ele. Pode ser comida, pode ser roupa, pode ser pão, né? E às vezes a gente nem precisa doar essas coisas todas, basta conversar, né? Basta dar um conselho, isso é também uma forma de ajudar. Então, ó, esse é um ensinamento do mestre. Vamos para a próxima. Jesus nos ensina a cuidar das plantas? E aí? Quem me diz? Muito bem. Jesus diz que a gente deve cuidar do nosso planeta. Muito bem. Jesus nos ensina a perdoar quem nos magoa? E aí, o que é que vocês acham? Sim, ele nos ensina a perdoar sempre. Jesus nos ensina a auxiliar sempre que for necessário. Olha, veja que o menino está ajudando o deficiente visual a atravessar a rua para não cair, ó, para não se machucar. Ó, legal, outro ensinamento muito bacana de Jesus. Então veja que ele deixou vários ensinamentos para a gente. E a gente pode aplicar os ensinamentos que ele deixou na vida prática de hoje. É verdade, a gente pode. Eu acabei de mostrar para vocês várias coisas do nosso dia a dia que são aplicáveis aos ensinamentos que ele deu naquela época. Veja só. Então, do mesmo jeito que eu fiz, ele fazia também, ele ilustrava com os elementos do cotidiano dele, do dia a dia dele. E aí, gostaram da aulinha de hoje? A tia vai ficando hoje por aqui e a gente vai se ver na semana que vem, tá bom? Então, vamos cantar mais uma vez uma musiquinha para a gente se despedir com nossa prece. Tá legal?
Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Anjo da guarda, me guarda de todo perigo. Você é meu amigo. Quando eu faço uma prece, você me aquece e eu me sinto assim tão bem. Vamos finalizar nossa aula de hoje, acalmando nossos corações e vamos repetir aquela oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão do corpo e do espírito dai-nos hoje e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todos os males, ó Pai, porque só é a Ti que pertence todo o poder, todo o reino e toda a glória, para sempre. Então, queridos, um grande beijo e um abraço caloroso da tia. E a gente vai se ver na semana que vem, tá? Eu quero todo mundo aqui de volta, que a gente precisa continuar com esses belos ensinamentos de Jesus. Tchau, criança!